E na semana passada conversávamos com o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, que teria uma reunião com o presidente, com responsáveis da EGR, a empresa gaúcha de rodovias, e essa reunião trouxe informações importantes, porque a estrada, a 453 que liga Lajeado, Venâncio Aires, que está um caos, agora se sabe que vai ter uma pavimentação, já se sabe até qual a empresa, uma empresa aqui, né, da nossa região que vai executar essa obra. Importante encontro, o que dá para trazer aí, talvez, de bastidores e aquilo que se espera também, para quando que de fato as obras vão acontecer. Tudo bem, doutor Sérgio Diefenbach? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Nicolas, Rita, Bom dia. Amigos ouvintes da Rádio Independente. Sim, nós tivemos, foi na quinta-feira passada, a audiência à tarde, aí uma audiência de 1 hora mais ou menos, com o presidente Záquia e o diretor técnico, e por sorte tivemos grandes novidades e notícias boas, porque havia uma pendência judicial entre duas empresas que estavam disputando a licitação desse espaço, dessa construção. Eu já vinha estranhando, porque desde fevereiro ou março a EGR me havia apresentado um cronograma de obras que, se executado, estaríamos já agora nesse período com ela bastante regularizada. E isso não vinha acontecendo aos olhos do usuário nem às nossas próprias verificações. E aí que se esclarece, então, que havia esse litígio de disputa judicial, um mandado de segurança em Porto Alegre, ajuizado por uma empresa aqui de Lajeado, suspendendo a licitação, o que inviabilizava a gestão desse espaço todo. Pois justo nesse mês que passou, esse processo foi julgado, e foi julgado improcedente o mandado de segurança, permitindo que a licitação tivesse sequência, e foi vencedora a empresa Giovanella aqui de Lajeado. O passo que nós nos encontramos agora, como Ministério Público e como sociedade, é de acompanhamento estreito do andamento deste contrato, ou seja, eu ainda não vi a assinatura do contrato, nós estamos nessa semana aguardando que esses trâmites aconteçam para nós termos a juntada desse contrato. Ainda pretendemos ter, como se trata de uma empresa local, isso tem proximidade e há interesse comunitário, nós vamos também conversar com a empresa para saber a potência que a empresa pode depositar no contrato, porque sendo um contrato de 12 meses, já aconteceu de ser contrato lento, espaçado mês a mês, começa de Venâncio para cá, e nós convivemos aqui por mais 6 meses com estradas muito instáveis. E isso tudo nós queremos ouvir e verificar da própria empresa que vai executar. Qual é a capacidade, qual é a potência, para que nós possamos acompanhar passo a passo o andamento destas obras, para deixar a estrada aceitável. Né? Não a estrada que se deseja, mas uma estrada aceitável. Essa é a obrigação mínima quando você tem um pedagiamento de rodovias. Então, a novidade é boa, mas a expectativa continua. Nestes episódios, nós só acreditamos quando enxergarmos máquinas na pista. Pois é, a gente tem um trabalho todo de reparo que é preciso ser feito, e que não se fala nem de melhorias na rodovia, como duplicações e projetos maiores, como é o caso da concessão que está sendo debatida nesse momento. Em caso de termos a concessão, como que fica esse contrato de 1 ano com a empresa Giovanella? Olha, deve ter uma previsão contratual. O contrato não está assinado ainda, né? Mas é um contrato de 1 ano de manutenção, e esse período, possivelmente, se houver concessão, se houver novo ganho, ele vai entrar na posse só depois da execução desse período. É muito possível que isso aconteça. O importante é saber que a gente tem uma previsão de obra nessa rodovia. É incrível, a gente tem que comemorar o óbvio, né? Exato. É impressionante, porque quando nós envolvemos o poder público ou uma empresa pública para lisura e para garantia de não desvio de recursos públicos, a legislação cria uma série de entraves burocráticos e administrativos, como é a famosa e conhecida licitação, que serve também para muito desvio e muita ocultação de verba e pagamentos. Mas a criação de uma norma de licitação, ela cria uma série de pontos de discussão. Ou seja, a empresa que vai oferecer o serviço, ou seja, a EGR, ela traz na licitação uma série de especificações do que ela quer. Então, por exemplo, ela coloca: eu quero uma empresa que já tenha construído tantos quilômetros de estrada. Isso é um exemplo. Ou que tenha tantos engenheiros, ou que já tenha na sua frota tantas máquinas. Isso são requisitos na licitação. Muitas vezes esses requisitos são usados para direcionar uma licitação.
Porque eu sei que a empresa B não tem aquilo, eu coloco alguns detalhes que só a empresa A possui. E isto gera o quê? Gera motivo para a empresa B recorrer ao judiciário e dizer, não, essa licitação está direcionada, suspende ela até nós esclarecermos isso. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o que traz lisura e transparência também pode trazer lentidão. Esse é o ônus de uma empresa pública. Além disso, é importante que se diga que nesse modelo que a gente existe aqui no Brasil de licitações também, o que vence é o menor preço. Mas nem sempre é a melhor qualidade. Exatamente. Então, cada vez vão se aprimorando esses mecanismos, porque todo o contrato tem um fiscal e tem condições de estabelecer parâmetros técnicos mínimos de qualidade. Ou seja, é tantos centímetros da camada asfáltica em cima, tantos metros para cá, mas vai depender da fiscalização e a fiscalização é humana. E por isso que a comunidade tem que estar atenta, Ministério Público atento, polícias atentas, porque onde há o fator humano, infelizmente, nós temos riscos, corrupções, desvios e possibilidades negativas, porque na fiscalização pode haver dizer que foi prestado 2, quando na verdade foi prestado 1. Isso é corriqueiro na administração pública. Não combinamos essa pauta, mas saber da opinião do promotor de justiça, porque tem prefeitos, inclusive o Elmar Schneider, que é vice-presidente da ANVAT, prefeito Estrela, está lá em Brasília. Tem vários prefeitos do Brasil inteiro, a CNM, protestando quanto à baixa de impostos no ICMS, PIS, COFINS, e o CID, e aí impacta, né? O consumidor paga menos o combustível, mas os municípios recebem menos. E tem aí uma queda de braço, não sei se seria essa a melhor expressão, mas de um lado é bom para as pessoas, por outro lado os municípios reclamando que vão ter menos condições e vai ou pode impactar ali na frente. Questão de saúde, questão de investimentos. Como é que o promotor vê esse momento? É um tanto quanto complicada essa situação, né? Sim, isso é um exemplo típico da complexidade de uma democracia num país do nosso tamanho, com 3 entes federados, um ente federal, um estadual e municipal, todos eles com necessidade de arrecadação de impostos e necessidade de cumprir obrigações. Então, a gente costuma refletir, e esse debate ele é maravilhoso nas democracias e no funcionamento de um Estado. E, às vezes, nós aqui na ponta, como consumidor, nós apenas nos rebelamos contra o imposto. Muitas vezes, o dia sem imposto, etc, etc. Mas há 1 milhão de atividades cujas atividades não funcionariam sem arrecadação de impostos. E aí vai refletindo. Alguns são do município, outros são do Estado e outros são da União. Recentemente nós estávamos numa reunião da Prefeitura, e vocês noticiaram aqui, por exemplo, sobre a iluminação pública. E a gente costuma falar, não, o Estado tem que cuidar só com segurança, educação e saúde. E as estradas? E a infraestrutura? E a coleta de lixo? E o esgoto sanitário? E a iluminação pública? São atividades paralelas caríssimas, né? Uma ponte, às vezes, é mais cara do que 10 escolas. Mas nós precisamos fazer a ponte para escoar a produção que é da iniciativa privada e que também rende impostos. Então, esse é um funcionamento de muita complexidade. E esta aspas, briga entre os entes federados, ela é do jogo da democracia. O que é complicado é quando um ente retira imposto do outro. Aí fica muito fácil. E é isso que eles estão brigando agora. Tire esse ICMS, está bem. Esse dinheiro vai fazer falta onde? Ele já está contaminado, às vezes, no orçamento de rua, de asfalto, de ponte, de creche dentro de uma escola, vai ter que tirar de algum lugar. São equações financeiras de alta complexidade da nossa democracia. E se a gente olhar o orçamento brasileiro como um bolo, a menor fatia é a dos municípios. E nessa redução que está sendo feita agora de impostos, é justamente de impostos municipais e estaduais que estão sofrendo a maior perda de arrecadação, além do que a redução da CID e COFINS também mas é num percentual muito menor em relação aos impostos municipais e estaduais. O fato, né, Dr. Diefenbach, é que a gente paga muito imposto. O Brasil tem uma taxa de condomínio muito elevada. Uhum. E com uma população com a renda cada vez menor, tudo que vier ao encontro de reduzir preços também é comemorado. Perfeitamente. E às vezes as pessoas pensam, às vezes num senso muito comum, dizem, não, eu não me preocupo porque eu não pago imposto. Sim, paga.
Eu costumo, às vezes, quando estou nas escolas, eu digo, o boné que o menino está usando está pagando imposto. Né? O chinelo e o tênis que tu compra, tu está pagando imposto. A Coca-Cola que tu toma, está pagando imposto. Ou seja, quem termina pagando em última análise é o consumidor final. Os outros atravessam e repassam aquele imposto, que estoura no consumidor final, que é quem está absolutamente estrangulado financeiramente no momento. E aí que é a necessidade da reforma tributária, porque nesse imposto que é cobrado no consumo, o pobre e o rico pagam igual. Exatamente. Muito obrigada, doutor Sérgio Diefenbach, sempre conosco aqui no quadro Direto ao Ponto, às quartas-feiras. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até a